pedir para sentar aqui, para arrumar os seus lugares aqui para sentar. Quem está conversando, eu vou pedir agora para 1 minuto para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre, amém? Amém. Glória a Deus. Galera, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Isaías 53, no versículo 5. Isaías 53, capítulo 5. Quem tiver dificuldade para achar Isaías 53, você está convocado para estar na escola bíblica, porque é na escola bíblica que a gente aprende a manusear a Bíblia, beleza? Amém? Eu vou lendo aqui, diz assim, ó: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Jesus, ele se colocou num lugar de culpado por amor a mim e a você. Então é por ele que nós estamos no processo para dizer: eis-me aqui. É nesse processo que nós precisamos estar diariamente para dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas tem todo um processo. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos chamados para reconciliação. Eu não sei se você está bem com Deus, eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas eu quero te falar de um Jesus que pode morar dentro do seu coração. Te dá esperança que você acha que não tem mais, te dá a paz que você acha que não existe. É por esse Jesus que nós estamos aqui, para dizer: eis-me aqui. Beleza? Eu vou te convidar agora a ficar de pé. Nós vamos orar e agradecer por esse culto maravilhoso. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque nós vencemos o nosso próprio eu, Senhor Deus, para estar aqui, para te adorar, para te render graças, para te render louvor e te adorar. Eu peço para que o Senhor venha no encontro de cada um aqui, que nós possamos ser impactados pela tua palavra, que nós possamos dar o nosso melhor, o melhor louvor, a melhor adoração, a nossa atenção possa estar ao Senhor nessa noite. Eu peço para que o nosso coração, Senhor Deus, venha ouvir a tua voz nessa noite. Espírito Santo, por gentileza, sinta-se à vontade nesse culto. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui esta noite para adorar o nosso Deus. Como está o seu coração? Como você veio para a igreja esta noite? Senhor Deus, aqui estão as vidas, Pai, que saíram das casas para te adorar, Pai. Como nós declaramos, Tu és o nosso Deus. Não há o que temer. Se você está aqui hoje é porque você não teme nada. Declare que o Senhor é tudo na sua vida e que você depende dEle. Eu, você, todos nós dependemos do nosso Deus. Ele não é o meu Deus, Ele não é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. Você pode aplaudir. Ele é o nosso Deus. Nosso Deus. O Deus de milagres, o Deus que transforma a água em vinho, o Deus que faz o cego enxergar, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que curou a mulher, a
aquela mulher que tinha um sangramento por anos e anos. Bastou tocar a borda das vestes do Senhor e ela foi curada. Aleluia! Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, um alto igual a Deus. Dentro da noite brilhou, cinzas nos fez ressurgir, um alto igual a Deus. Deus é grande, é invencível, mas elevado qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir, um alto igual a Deus. Declare: Deus, tu és grande. Deus é grande, é invencível, mas elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grande, é invencível, mas elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grande, é invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 O Deus que nós servimos é maior que tudo. És o invencível. Aplauda o Deus invencível. Glória a Deus.
Ele vem e Ele virá num piscar de olhar. Você crê? Amém.
queremos te conhecer, Jesus. Queremos te conhecer, ó Pai. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos esquecer do nosso orgulho, ó Deus. Nós queremos experimentar da tua humildade, ó Pai.
Jesus, o nosso amado. Santo, santo, santo. Declare, 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 meu amado Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo. Aleluia. Milhares Milhares. e milhares. Meu amado Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Te louvamos nesta noite, ó Pai. Aplauda o teu amado, aplauda o teu amado, aplauda o teu amado, aplauda o teu amado, aplauda o teu amado. Meu amado é o mais belo. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. Peço que você sente um instante. E quero que você eleve seus pensamentos ao Senhor nesse momento, para que a gente possa ter um momento bem gostoso de reflexão. Eu vou pedir para o Mateus só abaixar um pouquinho aqui o retorno. Beleza. Eu gosto muito de ouvir as histórias que Jesus contava. Eu queria, na verdade, aprender a ensinar como ele ensinava, contando histórias. Era uma habilidade maravilhosa que ele tinha de contar histórias, de falar de algo assim, usando o cotidiano, e aquela verdade ela ser muito profunda para a vida das pessoas. Foi dado um tema e foi lançado o desafio para falar. O tema é esse aqui: eis-me aqui. Quando a gente ouve a frase eis-me aqui, qual que é a primeira palavra que vem na nossa mente? Vamos lá. Prontidão. O que mais? Nudez. E tem muitas outras palavras que podem surgir na nossa cabeça também. Mas veja, eis-me aqui. O interessante é que tinha uma mulher, eu vou pedir para vocês abrir as suas Bíblias, lá naquele livro lá que fala sobre marmita. Marmita. Eu falei para o Mateus e para o Bruno que eu ia falar que tem marmita na Bíblia. É uma boa notícia isso, que tem marmita na Bíblia, né? Porque é sinal que a gente é pessoas que comem tal, e se alimentam bem. Ontem eu estava na casa de um casal amigo, e eles fizeram um banquete maravilhoso para a gente lá, e eu fiquei meio constrangido, então eu comi um pouquinho, só um pouquinho que eu comi, de baião de 2 ali com piqui. O Everton comeu mais, né, Everton? Eu comi só um pouquinho só, mas foi maravilhoso.
Eu fico muito constrangido quando eu vou na casa das pessoas comer. Muito, muito mesmo. Bom, brincadeira. Mas lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, enquanto você abre, eu vou orar para a gente poder pedir ao Espírito Santo para nos guiar nesse momento aqui. Pai de amor, nós te agradecemos porque a tua presença aqui, ela é notória, Senhor. A gente não só consegue notá-la, mas também senti-la, Senhor. Porque o Senhor, quando a gente chegou aqui, o Senhor já estava sondando os corações. Na verdade, o Senhor já estava trabalhando nos corações em casa, ministrando as vidas, ó Pai, preparando a boa terra, Senhor, para que a mensagem, para que a semente ela fosse lançada. Já cantamos louvores ao Senhor, já adoramos o Teu nome, e o Senhor esteve aqui presente, ó Pai, recebendo os nossos louvores. Agora, nós nesse momento, nós queremos pedir ao Senhor que nos guie, ó Pai, pela Tua palavra, para que nós venhamos entendê-la, Senhor, de forma clara, mas que não só entendê-la, mas que a gente venha também praticá-la, Senhor, para que a nossa vida venha ter uma constância no Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para a semana que vem, na verdade eu já tinha pensado um tema, eu até comentei com algumas pessoas, constância com Deus. Para a semana que vem. Se você quiser pensar algo dessa natureza, e eu falo vocês aqui, você que está em casa também, quiser acessar a gente também depois nas mensagens e tal. Se você quiser desenvolver alguma coisa, algum texto, alguma fala sobre constância com Deus, vai ser bacana, porque daí a gente vai fazer um bate-papo, trocar uma ideia, beleza? Então você está livre para fazer esse negócio aí e desenvolver um negócio bem bacana. Constância com Deus. Mas hoje a gente vai falar sobre eis-me aqui. Então, nesse texto tinha uma mulher, nesse livro tinha uma mulher, o nome dela era Ana. Ana, ela não podia ter filhos. Ela era esposa de Eucana e ela era esposa ou concubina, pastor? Esposa. Concubina era Penina, né? As duas. Tá. Só que ela não podia ter filhos. E então ela era muito humilhada por essa outra esposa de Eucana. O que aconteceu um dia que ela estava no templo, eles iam uma vez por ano no templo, e ela estava orando. Só que a oração dela só estava bocejando. Bocejando não é a palavra bocejar. Bocejar abre a boca, na verdade, né? Ela estava balbuciando. Bocejando, abrir a bocona lá e dormir. Bom, e ela estava balbuciando ali, e de repente o sacerdote Eli passa e vê ela naquela situação e fala assim: minha filha, até quando que o vinho vai tomar conta da sua vida? E tem ela como embriagada. E ela fala: não, meu senhor, eu não estou bêbada, eu não estou embriagada, eu estou aqui derramando o meu coração perante o Senhor, porque eu não posso ter filhos. E explica toda aquela situação. E daí, ele abençoa ela. E um tempo depois ela tem um filho. Só que ela promete esse filho para Deus. Ela fala o seguinte, que se Deus desse um filho para ela, ela iria consagrar a Deus aquela criança. Então é o que ela faz. Ela amamenta ele até uma certa idade. E daí então, depois de um tempo, ela entrega ao sacerdote Eli para ele ficar no templo lá. E ela vai uma vez por ano visitá-lo. Faz túnicas para ele e leva. Beleza. Interessante que Samuel, diz o texto, capítulo 2. Pode projetar aqui, capítulo 2 de Samuel. Ele estava lá, ele menino. Não existe diferença entre nós aqui, porque muitas das vezes nós não queremos assumir determinados compromissos, porque a gente fala que a gente é muito novo. Mas novo era Samuel, ele tinha acabado de ser desmamado, e ele já estava lá servindo ao sacerdote Eli. E o texto fala que ele estava lá, crescendo na graça do Senhor. Versículo 14, versículo 14. Bom, deixa eu ver se essa é aqui, ó. Marmita, só para mostrar para você lá. Que alguém enfiava o garfo
no caldeirão e tal, e na marmita. Ou seja, não, é só para a gente poder quebrar um gelo aqui. Então, pode tirar, depois a gente continua. Só que aí, o que aconteceu? O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, eles também eram sacerdotes. Só que o comportamento deles era impressionante. Eles eram desrespeitosos com as coisas de Deus, com as ofertas de Deus. E eles praticavam prostituição também com algumas mulheres que ficavam à porta do templo também. Era um negócio complicado. E Deus já havia orientado Eli a chamar a atenção desses 2 filhos dele. E daí que aconteceu? O profeta Eli simplesmente, por algum motivo, ele se calou. O profeta Eli não, o sacerdote Eli, ele não era profeta. O que aconteceu? Samuel já estava lá servindo ao Senhor, servindo a Eli na tenda. E diz o texto, e eu dei tema para essa mensagem, como ouvir a voz do Senhor. E diz o texto que a gente vai trabalhar é o capítulo 3, mas eu quero que a gente pense sobre o capítulo 2, só para a gente ter um pano de fundo, para entender melhor essa história. E esses 2 filhos eram corruptos. Quando eu pedi para mostrar o versículo 14, está falando de um ato que eles cometiam. Quando alguém ia sacrificar fazer alguma oferta, era entregue o animal, eles faziam todo o processo lá, e quando estava sendo cozida a carne, então eles pediam para o ajudante ir lá e tirar carnes. E eles obrigavam a fazer isso. E faziam isso por todo Israel, eles faziam dessa forma, porque eles eram corruptos. E daí eu fiquei pensando essa questão. E não é diferente hoje. A gente vive num mundo onde as pessoas que estão, até mesmo dentro das igrejas, elas têm um procedimento corrupto. Só que, no meio de tudo isso, Deus, ele pega um menino, Samuel. Ele pega um menino. Capítulo 3 diz assim, ó. Vamos ler ali, capítulo 3, porque aí a gente lê a mesma versão. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Era um tempo em que Deus não falava para todo mundo. Hoje, estamos aqui na igreja, de repente alguém chega para a gente e fala bem assim, olha, eu não vou mais ficar com vocês aqui na igreja, porque Deus falou comigo. Olha, eu não vou mais estar nesse ministério, porque Deus falou comigo. Olha, eu não vou fazer isso mais, porque Deus falou comigo. Só que o que eu entendo é que, como os filhos de Eli, que eram meninos que talvez eles tinham uma linhagem, nasceram ali no templo, eles tinham um pai que era pastor, sacerdote, eles tiveram exemplo, e mesmo assim, eles não conheciam, porque diz o texto lá que os filhos de Eli, capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó: eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Então o que eu entendo é que, estando dentro da igreja, estando até mesmo, irmão, eu nasci num lar evangélico, mas é possível que eu não conheça ao Senhor. E se eu não conheço ao Senhor, você concorda que eu não vou entender e conhecer a voz dele? E diz o texto, capítulo 3, fala que Deus chama Samuel 3 vezes. E nas 3 vezes, ele se dirige a Eli. Nas 3 vezes, ele se dirige a Eli. Samuel também não conhecia o Senhor. Ele servia a Eli, mas ele não conhecia o Senhor. E quando eu não conheço, e quando eu não sirvo ao Senhor, eu não conheço a sua voz. E se eu não conheço a sua voz, a voz humana, a voz de homem, pode ser que eu confunda.
É por isso que muitas das vezes eu falo, Deus falou comigo, mas espera aí, se eu não conheço Deus, eu não entendo a sua voz. E se eu não entendo a sua voz, logo eu estou pensando tudo isso e fazendo por minha conta. Por que eu quero dizer isso? É porque é muito importante eu identificar qual que é a voz que está dentro de mim. Você já assistiu o desenho tem muito desenho da Disney, tem bastante, que daí tem um anjinho aqui e tem um capetinho aqui, né? Aí tipo, não, faz isso, não faz, não faz isso, não faz. É mais ou menos isso. Por um lado, fica eu desejando tanto. Por outro lado, fica o anjinho falando bem assim, não, olha, não faça isso. Olha, não posta essa foto. Não posta. Aí do outro lado assim, posta que você vai ter muito like. Olha, vai ter várias curtidas. Os views vão aos... Só que aí eu começo a entender que, peraí, eu estou vivendo do meu jeito. Só que Samuel, ele foi, acredito eu, que foi o mais brilhante profeta que já existiu. E ele não era só profeta, como também ele era sacerdote, como também ele era juiz. Interessante que Samuel, eu vou dar uma avançada aqui, depois a gente volta aqui no texto. Samuel foi aquele que tinha autoridade de Deus para instituir um rei, mas também para tirar um rei do trono também, como ele fez com Saul. E daí, num tempo onde a palavra de Deus é rara e as profecias quase não acontecem, que é o nosso tempo, que é o mesmo tempo também aqui, Deus, de repente ele encontra uma galera que está aqui na Augusto dos Anjos, que poderia estar em qualquer outro lugar, mas que estão desejantes de entender qual que é essa voz que te chamou para vir aqui. Uma voz que durante a semana inteira ela te leva a dizer não para algumas situações da sua vida. E daí a gente começa a ser levado para um caminho que talvez muitos desistem porque não tem paciência de entender melhor. Tá tendo sentido alguma coisa aqui? Tá? Porque veja, Samuel ele era menino, foi consagrado para o Senhor, e de repente era num tempo onde Deus havia falado que ele iria ficar cego. E a família de Eli não iria mais prosperar, porque Deus iria levar aqueles filhos à morte. Os filhos de Eli. Tanto é que no capítulo 3, no capítulo 4, diz o seguinte, que os filisteus invadiram Israel, o Israel foi para a batalha e perdeu essa batalha. E lá nessa batalha, os filhos de Eli, os dois filhos, que os nomes deles eram... É meio complicado o nome dos caras, mas espera aí. Deixa eu procurar aqui. Eu não grifei isso aqui, veio agora para poder falar o nome para vocês. Não. Como? É isso mesmo. Eu aconselho você, Ângela, colocar o nome dos seus filhos esse. É sério. Fica da hora, Ricardo. É sério. Eles vão ser únicos, cara. Brincadeira, mas veja. Ou então a Bia e o Bruno. Cada um coloca um. Bom, veja só. Então Israel vai para a batalha. E eles perdem essa batalha. Os dois filhos de Eli são mortos ali. E a nora de Eli, ela tem um filho. E daí ela coloca um nome também esquisito também, que significa foi-se a glória. Porque os filisteus levam a arca do Senhor, que simbolizava a presença da glória do Senhor. É porque quando na verdade a nossa vida não está boa, nós não estamos bem com o Senhor, nada dá certo na nossa vida. E quando o pecado ele vem, e aqui é importante falar sobre isso, sobre o pecado, porque o pecado ele está presente todos os dias na nossa vida, principalmente nós que somos jovens. Aí fala assim,
Hildo, mas é difícil o relacionamento. Não, vai ser sempre difícil. Vai ser sempre difícil. Porque o que nós precisamos, na verdade, é ter compromisso. Porque não era desculpa não é desculpa para mim e para você, porque Samuel era menino. E ele já servia com compromisso. E daí então, os filhos dele morrem. A nora fala bem assim: olha, foi-se a glória, o nome desse menino vai ser esse agora. Só que era um tempo em que Deus não falava constantemente como fala hoje. Hoje nós temos a liberdade de falar abertamente para as pessoas, abertamente o que Deus tem falado aos nossos corações. Temos essa liberdade, mas nós não temos coragem de disponibilizar a nossa vida para que Ele entre na nossa vida. Quando eu penso, eis-me aqui, eu estou me dispondo para Ele. Eu estou falando, olha, mesmo sendo jovem, mesmo sendo menino, mesmo sendo adolescente, mesmo sendo criança, eu disponibilizo a minha vida para o Senhor me usar. E não só foi esse, eu quis usar esse texto aqui, mas quando a gente ouve falar do eis-me aqui também, a gente só lembra de Isaías, que aconteceu na chamada de Isaías ali. Mas teve muitas pessoas na Bíblia que se dispuseram nas mãos do Senhor para que Ele usasse a sua vida. Eis-me aqui. Eu peço que você pegue sua Bíblia agora e abra lá no livro do profeta Isaías. Capítulo 6. Isaías capítulo 6. Não acho que porque você é jovem, que Deus ele não quer assumir, que você assuma um compromisso com Ele. É porque na verdade Deus ele espera que você de fato assuma esse compromisso. Versículo 1 diz assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Estava sentado num alto trono. A borda do seu manto enchia o templo. Acima havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés e 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo e até os alicerces. E todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, e é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou os meus lábios, e tocou os meus lábios e disse: veja, essa brasa tocou os seus lábios. A sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então eu vi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro? Quem? Eu não sei qual a sua disposição para Deus. Eu não sei se você realmente tem dado o tempo que Deus ele merece na sua vida. Mas aqui Isaías, ele era jovem também. Mas o interessante é que Deus ele nos chama para um momento diferente de responsabilidade.
Deus ele não chama eu e você simplesmente para ficar frequentando igreja. Não, Ele não quer isso. Ele não quer frequentadores de igreja. O que Ele quer são jovens dispostos a mudar a sua geração, mudar tudo que está em sua volta, por conta da autoridade que Deus vai te dar. Mas isso só acontece quando eu disponibilizo o meu coração, a minha vida, para Ele me usar. Não adianta eu pegar e ficar dividido com as responsabilidades da igreja, do Senhor. Quando eu falar da igreja, eu estou falando do Senhor, com as responsabilidades do Senhor e as minhas. Eu não posso falar bem assim, no meu trabalho eu sou profissional e aqui eu só sou espiritual. Não existe vida secular e vida espiritual, irmão. Eu sou o que sou pela graça dEle. Nós somos o que somos pela graça dEle. Eu não posso pegar e falar bem assim, olha, eu não, claro, você não pode no seu serviço parar de fazer o que você está fazendo para ficar pregando para as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Mas é você viver o evangelho como deve ser vivido. É você respeitar. E não estou falando também de atitude ética, por exemplo, respeitar as pessoas. Isso é um dever nosso como cidadão, respeitar os colegas de trabalho. Mas é ser mais amoroso, ser cuidadoso com as pessoas, ter a habilidade de ouvir. Eu tenho tanta dificuldade, irmão, você não faz ideia, eu tenho tanta dificuldade de ouvir. Eu tenho muita dificuldade de ouvir. Mas Deus, Ele tem colocado pessoas realmente que gostam de falar perto de mim. E daí, você vai praticando. Você vai praticando, porque, na verdade, Ele nos chamou para nos aperfeiçoar. Algumas coisas que eu não gostava, hoje eu até já gosto mais, porque Ele me leva sempre a uma situação que eu não tenho muita habilidade. Pessoas que gostam de falar, e daí eu falo, tá bom, Senhor. Vamos orar. Mas é interessante, porque no meu serviço eu também não posso ficar falando de Deus para as pessoas. Mas é importante que as pessoas vejam Deus em mim, nas minhas atitudes. Quando eu faço um acolhimento de um paciente, quando eu aconselho alguém. Porque senão, qual o sentido dele ter transformado a minha vida? Eu não posso falar assim, não, calma aí, eu vou ali no banheiro, quando eu voltar eu já volto o pregador, aí daí eu já aconselho você e tal. Não é assim. A nossa vida, a gente é feito de corpo, alma e espírito. A gente é isso aqui. Entenda que você tem autoridade para falar de Jesus com a sua vida, vivendo na sua vida. Você tem esse poder porque Ele deu para você. Ele te chamou para que você fosse alguém que ia mudar a sua geração. O interessante é que no nosso meio aqui tem pessoas que às vezes postam uma foto, mas não é porque a pessoa está se sentindo só, é porque ela quer ser reconhecida. Por que as redes sociais fazem tanto sucesso? Porque as pessoas querem ver quem curtiu, quem compartilhou. Elas querem ser reconhecidas. Nós queremos ser reconhecidos. Mas olha, Deus, Ele está te vendo. Mesmo com toda a tristeza que você está passando, mesmo com toda a luta que você está passando, Ele está te vendo. E Ele te chamou, Ele escolheu você para vir hoje aqui e te perguntar: realmente você está disposto a ser enviado por mim? E não estou falando aqui simplesmente de você ir e falar assim, Hildo, mas eu não tenho chamado missionário. Deus não está chamando você para ser missionário. Deus está chamando você para estar na presença dEle. Aí depois é outro diálogo que Ele irá fazer com você. Mas no momento, Deus Ele quer que você disponha isso. Se você continuar lendo o capítulo 3 de Samuel, você vai entender que Samuel já estava deitado e Eli também estava deitado, antes da lâmpada do Senhor apagar. Você vai começar a entender que
Tem momentos na nossa vida que às vezes a gente está na igreja, mas a gente está muito cansado, prestes a dormir. Mas Deus, Ele nos acorda do sono que temos, para que a gente possa abrir nossos olhos e entender que a nossa vida não se baseia apenas em ir para a escola e voltar, jogar videogame, ou então simplesmente entrar na rede social. Não se baseia nisso. Deus te chama, se você está aqui no nível 5. Deus, Ele te chama para trilhar hoje o nível 6. Basta você querer. Mas para eu aceitar o nível 6 de Deus na minha vida, é necessário que eu me disponha para Ele. Somos jovens. Deus nos chama e nos desafia para viver um nível 6. Eu gosto de desafio. Mas o desafio, ele dá frio na barriga na gente. Dá medo. Porque o medo, ele congela muitas das vezes. Uma coisa interessante, a gente já falou do medo ano passado, mas uma coisa muito interessante do medo é que quando eu tenho medo, a minha pupila, ela dilata. O sangue que tem no meu corpo, o coração começa a bombear, a acelerar, porque aí as artérias vão começar a jorrar sangue para as pernas, para os membros, para os braços, porque se precisar de se defender, e para as pernas se precisar correr, e o olho dilata para eu poder ter uma visão maior. Mas também tem aquelas pessoas que ficam paralisadas com medo. Mas Deus, Ele não quer que você tenha medo, como por exemplo o primeiro casal, Adão e Eva. Depois que eles desobedeceram a Deus, eles tiveram medo, ouviram a voz do Senhor e tiveram medo e se esconderam. Ouviram a voz do Senhor e se esconderam, porque tiveram medo. Deus, Ele não nos chamou para que tivéssemos medo dEle. Deus nos chamou para que vivêssemos em outro patamar, em outro nível com Ele. E o compromisso que Ele chama eu e você hoje para assumir é um compromisso de responsabilidade, vivendo na sua presença. É cansativo ler a Bíblia? Sim, se eu não tenho hábito. Mas se eu determinar isso na minha vida, uma leitura diária, durante 21 dias, a psicologia que fala, isso torna um hábito na minha vida. Ler todos os dias, durante 21 dias. Se eu orar durante 21 dias, eu vou ter o hábito de orar na minha vida. Mas a palavra de Deus, ela não é apenas para ser lida. Ela é para ser estudada e também para ser meditada, para meditar nela também. Quando eu leio a Bíblia, eu adquiro informação. Eu sei o que aconteceu, o que está acontecendo e tal. Mas quando eu estudo a palavra do Senhor, eu adquiro conhecimento. E quando eu medito nela, eu adquiro sabedoria. Tem 3 coisas aqui no capítulo 3 de 1 de Samuel que é interessante. Eu queria que você pensasse comigo. A primeira coisa é que não importa a minha idade, o Senhor me chama para um relacionamento próximo a Ele. Foi o que aconteceu com Samuel. A segunda é que mesmo estando cansado, vivendo uma vida rotineira e tendo sono na casa de Deus, Ele me chama para um segundo relacionamento. Se você perceber que na terceira vez, na quarta vez que o Senhor fala com Samuel, fala que o Senhor esteve ali. Quer ver versículo? Vamos lá. Calma aí que eu já encontro aqui, eu já te falo. Se alguém encontrar, é no capítulo 3, tá? Acho que é na quarta vez que o Senhor fala com Samuel. Qual versículo? 24? Não, versículo 4, né?
Não é. Quer ver? Versículo 10. Isso. Versículo 10, olha. Veio o Senhor e ali esteve. Ou seja, versículo 10. O Senhor havia chamado Samuel várias vezes. Samuel não entendeu a voz, achava que era Eli, porque ele confundiu com a voz humana, a voz do homem. Mas teve um momento que Eli orientou a Samuel para quando ele ouvisse a voz. E nesse momento, o Senhor vem e visita Samuel. E diz o texto que o Senhor esteve ali. Interessante que quando Deus ele nos visita, Ele muda toda a atmosfera que está em nossa volta. E daí Ele me impulsiona a tomar atitudes na minha vida que farão com que as minhas atitudes ela mude tudo que está à minha volta também. Quando eu tenho um encontro com Deus de verdade, quando eu tenho um encontro com Deus, o que muda na minha vida? Primeiramente, eu vou querer conhecê-lo mais. Teve um grupo de jovens que eles estão lendo o livro de Hebreus. Jovens aqui nossos. E daí eles falaram bem assim, tipo, 6 horas da manhã, teve uma jovem que mandou uma mensagem, eu falei, cara, 6 horas da manhã, me explica isso que tá tenso aqui. E daí eu achei bacana isso. Porque nós temos que ter fome disso aqui. Fome de conhecimento, de informação. Até foi sugerido para a gente estudar o livro de Hebreus. Porque quando eu conheço Ele, eu não tenho que apenas me contentar em saber que Ele entregou o Filho dele e morreu na cruz de Calvário por mim. Não, é que Ele me chama para um novo patamar com Ele. Para viver uma realidade maior com Ele. Eu não tenho que me contentar simplesmente a vir no templo, na igreja. Não, isso não é a última coisa. Não é suficiente para nós. Deus nos chama para viver algo que ninguém nunca viveu. O apóstolo Paulo falou, olha, eu fui arrebatado até o quarto céus. É quarto céus, né? Terceiro. Estou colocando um a mais, tá vendo? É algo mais profundo ainda. Brincadeira. Mas eu fui arrebatado até o terceiro céu. E lá foi mostrado coisas que eram inefáveis. Ele não tinha palavra para falar. É porque quando eu conheço Ele na intimidade, eu posso estar dirigindo o meu carro. Eu fiz essa experiência. O senhor comentou que orar dirigindo era muito bom. Eu fiz essa experiência. Fecha o vídeo e a gente brada. Deus! É da hora. Mas quem está no trânsito fala assim, cara, olha só, está drogado, velho. Mas é da hora. Porque você tem uma intimidade muito da hora. Então entenda que quando Jesus falou que quando você ora em secreto, você for orar, fecha a porta, Ele não estava falando simplesmente de um quarto físico. Ele estava falando de um lugar que tem aqui. Um lugar que Ele nos leva, que é secreto, que ninguém consegue acessar, só Ele. Um lugar que eu estou no meio da balada e Ele vai e me fala aqui. Eu estou no meio do fluxo e Ele vem e fala aqui. Eu estou no meio do meu serviço e Ele vem e fala aqui. Eu estou pedindo socorro e Ele vem e fala aqui. No secreto. É nesse secreto que Ele chama você para uma profundidade maior de relacionamento. Ele te chama para uma profundidade maior. É nesse secreto. Não precisa que ninguém te fale que Ele te chamou para viver profundas realidades com Ele. Não precisa de ninguém falar isso, porque Ele está te falando. Hildo, mas eu sou muito jovem. Sou muito novo, muito nova. Não importa. Ele te chamou para mudar a tua realidade e da tua família. A família de Samuel, ela nunca mais
nunca mais ela foi a mesma. Porque diz o texto que Samuel, o Senhor falou grandes coisas a ele, e ele ficou conhecido por todo Israel. Porque ele era aquele cara. Ele foi quem chegou na cara de Saul e falou: o Senhor já encontrou outro rei. Foi ele. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração. E Deus falou a mesma coisa no capítulo 2, falou bem assim: olha, não se preocupe, Eli, não se preocupe, porque você vai ficar cego, os seus filhos vão morrer à espada, mas eu já escolhi alguém fiel, leal, jovem, fiel, leal. Capítulo 2 de Samuel. Para viver um patamar. Gente, se você for pesquisar Samuel, você vai ver, não teve um cara igual ele. O cara era zica. Ele era o cara. Em tudo. Em tudo. Eis-me aqui. Até agora, fez sentido para você o que está sendo falado? Porque veja, porque não faz sentido para mim estar aqui e pedir para Ele me usar, sendo que você não está entendendo. Ele está te chamando, não é para ser um religioso. Ele está te chamando para viver algo diferente com Ele. Um compromisso maior. Vou ter que abrir mão de algumas coisas? Sim, como todo compromisso. Por exemplo, quando eu casei, eu me lembro que eu fui num churrasco. Eu não sei quanto tempo fazia de casamento, amor, mas era pouco tempo. Eu fui no churrasco lá em Capivari. Eu fui pregar em Capivari e fiquei no churrasco, não foi? E ela ficou me esperando para jantar. Cara, eu cheguei quase 11 horas da noite. E daí a gente teve uma conversa bem calorosa. Aí depois eu comecei a entender que o compromisso, ele tinha responsabilidades. Eu não podia fazer de qualquer jeito. E assim, no nosso relacionamento, ela está aqui, e se realmente eu falar alguma coisa que não for verdade, ela vai levantar lá e falar: opa, não é verdade. A gente mantém a nossa relação de comunicação. Porque a gente entendeu que ela tem os seus desejos, eu tenho os meus desejos, mas acima de tudo, nós temos as nossas responsabilidades. Ela tem as responsabilidades delas, e quando a gente casou, a gente começou a namorar, eu já era ministro, já tinha uma chamada. E daí então, um dia ela até falou assim: amor, mas de novo tal. Eu falei: amor, alguém tem que ser sacrificado. E é você que eu vou sacrificar. Não, mas é verdade, mas eu estou brincando aqui, mas é verdade. Mas por quê? Porque as responsabilidades, os compromissos, eles nos levam a um patamar de responsabilidade. Está na hora de você, jovem, você, adolescente, parar de viver de qualquer jeito e assumir novas responsabilidades, aceitando, se posicionando, dizendo para Ele que de verdade você quer entregar a sua vida para Ele, e não é só simplesmente oba-oba, responsabilidade. Eu acredito que o ano de 2020 foi o melhor ano para alguns de nós aqui. Mesmo com toda essa pandemia, alguns assumiram um compromisso maior com o Senhor. E essa quantidade aqui, ó, é muito pouco comparado àquilo do que Ele irá fazer através da sua vida. Deus, Ele vai levar você a um compromisso maior, mas Ele vai te levar a lugares extraordinários. Você vai trazer o seu colega de escola, você vai trazer o seu vizinho,
Você vai levar todos eles, não para a igreja, mas para o Senhor. Deus nos chamou não simplesmente para levar pessoas para a igreja, não, mas chamou para levar para o Senhor. Porque se eu falar de Jesus para você, e você quiser ir em outra igreja, você tem direito de ir. Mas se você quiser estar comigo, aí você vem para o Nazareno de Jardim Amanda. Mas é assim, Deus nos chamou para viver uma outra realidade. Mas isso só acontece quando eu digo bem assim, olha, Senhor, eu estou aqui. Senhor, aqui, Senhor, ó, a multidão é enorme, mas eu estou levantando minha mão e balançando assim, ó, estou aqui. Minha vida aqui, ó, eu aceito. Eu não posso me envergonhar do que Ele é, o que Ele tem feito. Não posso. Você entendeu? Entendeu a mensagem? Agora você tem coragem de ficar de pé e fechar os olhos um minuto? Não se preocupa com a pessoa que está do lado, não. Vamos orar. Eu vou pedir para apagar aqui as luzes aqui um minuto aqui. E você vai começar a pensar como que anda o seu relacionamento com Ele. Se o seu relacionamento é bom com Ele, Ele te chama para aperfeiçoar isso. Mas se o seu relacionamento não está lá essas coisas todas, ou como diz o Paulo, amigo meu, não está lá essas Coca-Cola todas, Ele te chama para melhorar esse negócio. De olho fechado, eu quero orar por você. Mas eu quero desafiar você. Se você tem coragem de vir aqui à frente para orar por você, você que quer melhorar o seu relacionamento com Ele, eu quero desafiar você a isso. Sai do teu lugar e vem. Hildo, eu estou vivendo uma mesmice na minha vida espiritual. Eu te desafio a viver novas possibilidades com Ele. A você emancipar a sua alma e viver para Ele. O Senhor nos chama para viver um novo patamar com Ele. Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque nós queremos viver o Teu tudo para nós. Queremos viver, Senhor, algo maravilhoso, como o Senhor chamou aquele menino simples, Senhor. O Senhor chamou para um relacionamento, e esse relacionamento foi tão importante para aquela nação, Senhor, que mudou aquela nação. Mas hoje, Senhor, temos alguns guerreiros aqui na Tua presença, e nós sabemos que o Senhor fará com que eles, ó Deus, mudem a sua geração, porque o Senhor nos chama, Deus, para viver uma outra realidade, para viver, Senhor, de forma cheia de compromisso, para estarmos fortalecidos na Tua graça, cheios do Teu Espírito, cheios de capacidade, Senhor. E que tudo isso brote no nosso coração, para que nós venhamos, ó Deus, a viver, Senhor, a totalidade que o Senhor quer que vivamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, restaura relacionamentos hoje, restaura compromissos hoje, restaura chamadas, Senhor. Chama jovens a compromissos maiores, ó Pai. Chama os jovens ao campo missionário. Chama jovens ao pastorado, a ser mestres no Senhor, para que eles, ó Pai, desejem grandemente, ó Pai, o compromisso contigo, Pai. Hoje à noite que seja uma noite de mudança de comportamento, de mudança, Senhor, de atitudes, mas que as nossas mudanças, ó Pai, elas aconteçam em Ti, e que o Teu nome seja glorificado
exaltado pela nossa vida. Nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Olha só, isso é o começo. É o começo de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida esse ano. Deus vai usar você de uma forma assustadora. Você vai ser um grande ministro do louvor no Senhor. Você vai pregar com forma ousada. Você vai falar com forma extraordinária para as pessoas. E as pessoas verão que o Senhor ainda fala. Não igual. Seremos profetas. Seremos aqueles que anunciam as grandes boas novas do Senhor. Com autoridade, com esmero, com poder que Ele nos dará. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Você acredita na cruz de Cristo, irmão? Aleluia. Nós cremos na tua cruz, Senhor. Não foi em vão. Não foi em vão. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai. O perdido encontrou perdão. O amor venceu. Aplauda o Rei, o amor venceu. Aleluia. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não sejam hinos, não, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito e que amor que venceu. Acredito
nossa fé não sejam hinos, nossa fé não sejam hinos, é nas notas sem canções, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova paz, acredito na cruz de Cristo, e que amor tem me venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, perdido encontrou perdão. Agora que vamos vencer, meu Deus, já vive esse amor. Creio em ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou, então teu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova paz. Acredito em Deus e que amor tem te venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Ofertar, hoje é culto de missões. Você vai ficar aí? Então nós vamos ofertar na saída, tá bom? Então vamos terminar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo seu grande amor. Fomos muito tocados nessa noite. O Senhor nos fez chorar e repensar e nos consagrar e nos reconsagrar a Ti, ó Deus. Também nos fez, ó Deus, voltar ao passado, mas também nos posicionou no presente e também nos deslumbrou o futuro, Jesus. Obrigado pela sua palavra que não volta vazia, Pai. Ela nos acerta em cheio, Pai, pelos todos os seus instrumentos, todos os seus servos e servas, todos aqueles que o Senhor está usando e vai usar para dar continuidade à sua obra até que o Senhor venha. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo conosco, com todos, seja agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Oferte com gratidão.